Minas Criativa. A liberdade mora em Minas. Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Neste documentário, vamos mergulhar na história da capoeira em Lavras. Começaremos pelo Morro da Forca, antigo local de execução de pessoas negras durante o período escravocrata, que hoje abriga o Camugere, um centro de preservação da cultura afro-brasileira, fundado pelo mestre Rogério. Em seguida, vamos reconstituir os primeiros passos da capoeira na cidade, marcados por resistência e coragem. Por fim, daremos um salto para os dias atuais, mostrando como a capoeira floresceu em Lavras, tornando-se uma referência em competições esportivas e, sobretudo, um poderoso instrumento de inclusão, acolhimento e transformação social. Foi no tempo do cativeiro, quando o Senhor me batia, eu gritava por Nossa Senhora, meu Deus, como a chibata doía. É impossível falar de capoeira sem reconhecer suas raízes. Essa manifestação cultural nasceu no Brasil, fruto da resistência dos descendentes de africanos que foram escravizados em território brasileiro. Em Lavras, a história não foi diferente. A população negra enfrentou séculos de opressão. O mestre Rogério vai nos contar a história de Joaquim Congo, o último escravo assassinado em Lavras. Aqui, onde hoje é a Praça Zumbi dos Palmares, que antigamente se chamava o Morro da Forca, é onde se enforcavam os escravos, assassinava-se os escravos. Então houve-se pena de morte no Brasil e aqui em Lavras, para preto, para escravo, que aqui assassinava o nosso povo, a nossa ancestralidade, a nossa história. De Joaquim Congo, o último escravo ser assassinado aqui no Alto do Cruzeiro. Hoje, Rua Meloviano, chamava-se o Morro da Forca. Que subia-se o morro naquela época, terra, o cascalho, e chegava aqui para assassinar os negros. O último teve uma situação que ele teve um desentendimento com o patrão dele. Foi preso, foi julgado e condenado. Mas como não bastasse só o julgamento, de lá até aqui no Alto do Cruzeiro, em vias públicas, apanhando para provar e não ser exemplo para outros que fizessem o que ele fazia. Lutar pelo seu próprio direito, pelas suas próprias questões. Vinha apanhando para mostrar para o povo que o negro não tinha direito a nada, e aquele que o fizesse igual a ele ia ter o mesmo destino do que ele. Foi executado, pena de morte para preto. Se chamava, eu não vou me lembrar o nome, da pessoa que vinha de São João del Rei, que ele tinha missão de vir e executar. Foi o último que ele executou, porque a lei mudou, não se permitia mais. Joaquim Congo foi o último escravo a ser assassinado aqui no Alto do Cruzeiro, porque aqui era lugar de executar preto. A história da capoeira em Lavras tem como marco inicial o trabalho do mestre Décio. Quando ele começou a ensinar capoeira na cidade, o cenário era completamente diferente. Havia muito preconceito, escassos recursos e nenhum apoio do poder público. Ainda assim, com firmeza, o mestre Décio plantou as primeiras sementes dessa arte ancestral no solo lavrense. Cabe agora ao mestre Rogério, que foi um de seus alunos, nos apresentar um panorama do início da capoeira em Lavras. De uma pessoa que foi muito importante, se tratando de capoeira nessa cidade, que é o Décio, conhecido como bem um dos responsáveis por toda essa coisa capoeirística que acontece aqui hoje em dia. Como eu costumo falar, você precisa dar o primeiro passo para caminhar. Ele nos orientou no primeiro passo e caminhamos.
E o Décio, nessa época, se destacava ao unir as pessoas e nos chamar para que poder entender essa questão capoeirista, de aprender a capoeira. Porque ser um capoeira, o que é um jogo de capoeira. Ele tinha aquela necessidade também de evoluir como professor, não tinha uma classificação, mas ele era o professor, que era o mais técnico, e tinha a capacidade de articular, unir as pessoas. Saía-se daqui para o Rio de Janeiro, na época que o trem na Zona Norte saía, né, para a Barra Mansa e tal, pegar ensinamentos de capoeira de rua lá. Na época também o grande grupo Senzala, o mais velho e o maior também, um dos maiores, né, são essências de mestres que também nos ajudou direto e indiretamente para que a gente poder entender essa questão da capoeira, né, como resistência, como um legado, como ancestralidade. Ele não ensinou só a chutar, ele nos ensinou a amar e entender aquilo que a gente ia representar, o que significava a capoeira, o que significava as senzalas, os canaviais e os quilombos. Muitas vezes parávamos na porta da academia para contar a história desse povo sofrido, como eles faziam para vencer. Isso nos fez amar, acreditar. E aqui em Lavras, alguns locais. Na época, né, a gente treinava até na ESAL, Escola Superior de Agricultura de Lavras, né, através dos alunos que vinham de todos os pontos desse país. Fazia essa reunião e através dos alunos da ESAL, a gente conseguia espaço lá dentro da escola para poder desenvolver trabalho. Ele teve essa façanha também. Então não tem como não reconhecê-lo como professor. Mas para dentro da cidade, da zona urbana de Lavras, enfrentava muita dificuldade pelo fato de ser capoeira. Então era na rua, era nas esquinas, era nos encontros culturais, como carnaval, festa junina, até partidas de futebol, que na época que tinha muito, de bairro contra bairro. Estava ali o Décio, a capoeira. E nas escondidas, às vezes nos matos, nas ribeiras. E mais para frente, dividido até com algumas outras artes, no sentido de espaço para desenvolver a capoeira. Algumas academias fazendo dinâmicas, pondo a capoeira. Às vezes dividia salão com o professor de karatê, com o professor de taekwondo, judô. Um dia da semana um dia da semana outro. E estava ali o Décio. Vamos por aqui. Vamos nos encontrar. Amanhã tem ensaio na quadra de samba de Nova Lavras. Vamos para lá. Outro dia, né, é na Zona Norte, na estação. Vamos tentar. Poucos lugares para buscar a capoeira. Não tinha essa questão de escola. Era o momento em quando encontrava. Às vezes você via um personagem, o capoeira, na rua, você até o seguia, vai ter roda. Tinha que acontecer essas coisas, uma capoeira mais rústica, uma capoeira mais bruta. Ali estava o Décio. É uma pessoa que precisa ser reconhecida. Se não é o mestre Décio lá atrás, eu não estaria onde eu estou. Foi na rua, foi nas esquinas, que a capoeira eu aprendi. Foi na rua, foi nas esquinas, que a capoeira eu aprendi. Agradeça a um amigo a um irmão. Agradeça ao mestre Décio, a capoeira que me ensinou. Agora damos um salto na história para os dias atuais. A capoeira em Lavras floresceu. Aquela prática antes marginalizada se transformou em uma expressão cultural respeitada e amplamente apoiada no município. Hoje, a cidade conta com dezenas de núcleos de ensino espalhados tanto na área urbana quanto na zona rural, alcançando crianças, adolescentes e adultos. A capoeira deixou de ser resistência silenciosa e se tornou política pública, ocupando escolas, praças e centros culturais, um verdadeiro instrumento de inclusão, identidade e transformação social.
chocolate, fazia uma benção, envergava seu corpo com muita expressão. O Boca era muito dez, o mais mandingueiro era um negão. Donizete estava na roda cantando e tocando o seu berimbau. Meia lua apenas da ligeira e o seu reinado era fenomenal. Era tempo da roda de rua. Eu sou Rodrigo Pacheco, sou secretário de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo do município de Lavras. A capoeira, sem dúvida nenhuma, aqui em Lavras hoje, é um dos esportes mais praticados e que tem grupos extremamente tradicionais. Vem muita gente de fora, né, em cerimônias de graduação, em eventos, muita gente conhecer o trabalho que é desenvolvido aqui no nosso município. E é sempre desenvolvido nas várias regiões da cidade. Então, hoje, zona leste, oeste, sul, norte, todas as regiões possuem núcleos de capoeira, o que é muito importante. E a gente entende esse esporte aqui em Lavras como um instrumento de mobilidade social, que tira os meninos da rua, leva os meninos para trabalharem uma arte marcial, um esporte que vai trazer disciplina para eles, que vai trazer a sociabilização, né? Então, é algo que a gente entende isso de uma maneira muito positiva e que, inclusive, pode ser como um instrumento de mobilidade social, porque um menino que está incluído dentro de projetos como esse, ele tende a se tornar um cidadão, com certeza, de um ótimo caráter. E é isso que a Prefeitura apoia muito, nós estamos sempre trabalhando em conjunto e sempre divulgando, promovendo eventos, auxiliando, e estamos muito felizes porque Lavras hoje, sem dúvida nenhuma, é referência na capoeira no estado de Minas Gerais. Cadê a palma comigo? Junto comigo, tá? Você disse um dia, vai, que jogar capoeira era coisa de animal, praticada por marginal. Jogo! Se cuidou, capoeira eu pratiquei, hoje eu já me formei. Bora! Olhando pra você, não consigo entender. Eu só consigo apenas sentir muita pena. Olha como Deus é bom, confortou meu coração. Minha vida é brincadeira, me fez um carro. Vamos agora ouvir relatos que revelam o impacto da capoeira em Lavras. São histórias de vidas transformadas por essa arte. Pessoas que encontraram na capoeira um caminho de autoconhecimento, pertencimento e superação. Muitos desses capoeiristas, hoje, são líderes de núcleos de ensino que seguem multiplicando os valores da capoeira e ajudando a transformar a vida de outras pessoas, assim como um dia foram transformados. Meu nome é Heitor, sou professor de capoeira do grupo de Capoeira Tradição. Vou contar um pouco da minha história. Comecei capoeira há 15 anos atrás, em Lavras, aqui mesmo nesse lugar, na sede, na casa do Mestre Grilo. E foi por brincadeira, por emoção, vim conhecer. E encontrei aqui, de primeira, uma família, pessoas que me acolheram, que entenderam quem eu era, que me ajudaram a ser quem eu sou hoje. Hoje eu tenho a oportunidade de transformar outras vidas através daquilo que eu amo, né? A gente mais aprende do que ensina, convivendo com pessoas diferentes, de criação diferentes, né? E o que a gente mais vê são histórias semelhantes às nossas, que começamos pequenos na capoeira, que realmente a pessoa encontra no esporte um amparo. Às vezes um menino que não tem pai, às vezes uma condição financeira baixa, né? Uma vulnerabilidade social, acaba encontrando na capoeira amparo mesmo, para o condicionamento físico, condicionamento mental, para a sua fé e para a sua vida. Eu acho que a capoeira ela é completa. Então o sentimento de ser professor realmente é a gratidão de poder acompanhar e ver, desde pequeno, vidas sendo transformadas através do esporte. Gratidão à capoeira e gratidão muito a Deus por ter a oportunidade de ser professor de capoeira. O CAIC hoje é o lugar que eu dou aula há mais tempo, né? Hoje no CAIC são mais de 30 crianças cadastradas e treinando firme. Eu atendo também no Cruzeiro do Sul, aproximadamente 25, 30 crianças, então eu tenho um contato direto com elas, com as famílias,
E a gente faz muita coisa, a gente viaja junto, campeonatos, graduações, festas, né, comemorações de final de ano. Tem uma coisa muito importante aqui no grupo que acontece e acaba virando um legado mesmo do grupo, sabe? Uma referência. Eu te mostro o WhatsApp aqui agora, o mestre só nos chama de filhos. Todos nós. E a gente também chama os nossos alunos de filhos. E quando os graduados vão crescendo, eles chamam seus alunos de filhos. Então acaba que vira uma família mesmo. Hoje a gente se trata como família tradição. Esse é o sentimento. Se for falar de inclusão social, eu sou suspeito de falar. Eu tenho um aluno hoje, que inclusive é do Kaique, que é o Patrick, né? O Patrick tem síndrome de Down, ele é um menino de 24 anos, se eu não me engano. E quando ele chegou no Kaique, foi um momento muito importante e muito marcante. A mãe dele contou a história e disse, né, que passava algumas dificuldades com ele, que ele não conseguia se encontrar. Ela tentou de tudo, futebol, karatê, etc. E ele não conseguia se encontrar. Então, sou suspeito de falar da capoeira porque é amor e paixão, mas realmente a capoeira é completa nesse âmbito, né, de inclusão social, porque ela consegue fazer com que a pessoa que tenha necessidades especiais e limitações físicas consiga se adaptar ao esporte. Na questão da musicalidade, na questão da expressão corporal, a questão que a capoeira não tem certo nem errado. Cada um tem a sua capoeira e o seu jeito de demonstrar ser capoeira. Então hoje, depois de alguns anos treinando, o Patrick é 2 vezes campeão mineiro e vai passar pela sua 3ª graduação. Está com a gente até hoje e é uma pessoa muito importante na minha vida, que me ensinou muito sobre superação e sobre inclusão mesmo. Não existe na capoeira uma regra que defina quem deve ou não treinar. A capoeira é para todos. Às vezes, nem todos são para capoeira, mas ela é para todos. E o melhor de tudo são os frutos que a gente colhe. Olha que o tempo passa ligeirinho, meu camarada é melhor se cuidar, pois o passado, o presente e o futuro são bem diferentes na capoeira. Eu não tô nem aí, não tô, não. Olha tudo isso que eu tô ficando velho, e eu só canto e toco perimal. Escuta só meu camarada, na roda que eu joguei eu disse que passa mal. Eu não tô nem aí, não tô, não. Se você pagar, a vaidade às vezes atrapalha, chega na roda querendo provar. Respeito o mestre que abre o caminho e abriu as portas pra você passar. Eu não tô nem aí, você pagar. Meu nome é Riquelmer Michael Fernandes Santos, conhecido na capoeira como Matraca. Sou bacharel em Educação Física e também tenho uma pós-graduação na área também de biomecânica, com ênfase em musculação e reabilitação musculoesquelética. Então, atualmente no grupo eu faço muito serviço mais técnico dessa parte física e motora das crianças. Então, na preparação de campeonatos, na preparação de grandes eventos, eu sempre fico mais preocupado com essa área um pouco mais técnica. Então, é a questão da preparação física, a questão de como vai ser durante os treinamentos, a dividir para não ter uma sobrecarga e, ao mesmo tempo, também não ter um estímulo muito fraco, que não vai gerar adaptações fisiológicas para a criança, para que ela tenha o melhor desempenho dentro da nossa arte, com a melhor performance possível e assim podendo, mesmo dentro de um projeto social, ter um atendimento especializado em cuidar da sua saúde física, que também acaba alinhando-se à saúde mental, pois um trabalho, se você está com um físico bom e com a saúde física em dia, facilita muito mais a sua aceitação, a sua preparação para um campeonato, você se sentir mais preparado, não somente na capoeira, mas também em todas as atividades propostas do seu dia a dia, seja ir fazer uma caminhada, seja até para as pessoas mais velhas que chegam brincar com seus filhos, brincar ali com seus sobrinhos, com as pessoas que passam. Então é muito importante toda essa parte física e motora. Além também
de ter essa parte mais preparativa para campeonato, onde você pega as pessoas que querem almejar uma competição, elas vão se engajar mais ainda e chegar mais preparadas, podendo ter mais resultados, o que leva a criança a ter uma felicidade muito naquele momento, mas também leva o nome do grupo, o nome da capoeira a palcos maiores. Me desconcentrou. Eu também pensei. Então, essa parte da educação física, ela traz muito para a capoeira um complemento realmente eficiente. Por quê? Porque você tem toda a responsabilidade de mexer com corpos. Então, todo exercício que você passa, toda a movimentação que você passa, inclui trabalho das musculaturas, articulações, dos ossos. Então, você tem que entender sobre o corpo humano, entender sobre o movimento, entender sobre o que está acontecendo no corpo para que aquele gesto motor seja executado. Então, eu sou muito o coordenador dessa área, onde eu fiscalizo e faço essa parte de coordenação, dessa coordenação física. Então, sempre atentando a esses pequenos detalhes, olhando o que às vezes passa desapercebido sobre os olhos de outros professores que são formados em outras áreas ou não tem muito essa ênfase, e fazendo assim ser um ambiente seguro para as crianças que vêm treinar, evitando lesões, evitando uma sobrecarga, evitando que se machuque realmente e dando estímulos corretos para ter adaptações fisiológicas que, além de toda a preparação física, ainda traz a sensação de bem-estar, a sensação de estar vivendo também em sociedade e a sensação de fazer parte de alguma coisa mais organizada, algo que realmente é pensado para eles, algo que seja específico, respeitando a individualidade biológica, respeitando todos os princípios de sobrecarga, todos os princípios de evolução ali gradativa. E hoje, um dos maiores comparativos, se o nosso serviço está dando efeito ou não, é os nossos vários atletas chegando a pódios, igual teve o nosso mestre que foi campeão mineiro agora, junto também com alguns outros atletas que foram também campeões mineiros. Somos mais de 30 vezes campeões regionais e o grupo inteiro é mais de 5 vezes campeão mineiro em questão de pontuação por grupos. Fora, os nossos atletas estão chegando e sendo reconhecidos em todo o nosso estado e também a nível nacional por causa dessa performance, por causa de todo esse trabalho físico que tem, desse trabalho preparativo, porque tudo que acontece no campeonato foi antes treinado, foi antes pensado, foi antes preparado, pois o serviço de preparação muitas das vezes é mais importante do que o momento realmente da competição, pois na competição você vai demonstrar a aptidão física que você adquiriu antes. Então, ter alguém que pense sobre, ter um grupo que é organizado com essa parte, faz com que as pessoas consigam chegar em locais ao qual ela não chegaria se ela não fizesse parte de um projeto assim. Faz as pessoas ter mais confiança, faz os atletas chegarem mais bem preparados, além da disciplina, da união, do respeito, também chega preparado fisicamente, com aptidão ali para executar a sua melhor performance. E sempre nesses trabalhos de campeonatos também é feito ali a captura de imagens para que possam ser analisadas e quando voltarem para os treinamentos ser ali adaptado o treino para que melhore as partes que ficou um pouquinho a desejar. Então todo esse trabalho, quando você tem uma visão da educação física sobre o corpo humano, você tem todo um processo de testes, um processo ali de avaliações, você consegue melhorar cada vez o rendimento. Então, quando você tem estrutura para trabalhar, você tem uma estrutura que você consiga atingir mais pessoas têm a oportunidade de chegar a locais grandes, a grandes campeonatos, a conhecer grandes referências que às vezes pititinha, elas cresceram ouvindo, elas cresceram vendo, assistindo vídeos e hoje tem a honra de competir
junto com eles, a honra de estar em eventos e ser elogiados a performance física por causa desse trabalho. Então é muito gratificante ver que a cada dia que a gente para planejar as aulas, para fazer tudo aquele trabalho que você encaixa pedagogicamente, aquele trabalho técnico, aquele trabalho sempre de pensar antes, está dando resultado. Então as pessoas elas conseguem cada vez mais atingir grandes passos, atingir grandes locais através desse processo de treinamento que vem acontecendo. Eu comecei com brincadeira, comecei sem emoção, mas depois da capoeira conquistou meu coração. Eu sou movido pela capoeira. Olá pessoal, meu nome é o Alisson Fonseca, conhecido na capoeira pelo apelido de Flecha, né? Eu comecei no projeto social com 12 anos, então desde aí eu nunca mais parei com a capoeira. Então sou cria do projeto social e hoje em dia, como professor de educação física e professor de capoeira, eu atendo uma comunidade rural na qual eu faço um trabalho social e sei da importância desse projeto na vida das crianças, porque assim como eu atendo agora as crianças, eu já um dia fui uma criança dessas atendidas e isso mudou a minha vida, né? Eu posso dizer que me trilhou por uns caminhos que eu não esperava, que é o caminho da educação, disciplina, respeito. E hoje, como professor desse projeto social, né, eu sei da importância que isso tem na vida dessas crianças. A gente trabalha com a capoeira lá, mas sempre que tem oportunidade a gente está levando essas crianças para conhecer outros tipos de cultura, como a gente às vezes consegue patrocínio com circo, consegue patrocínio na Casa da Cultura, para poder levar essas crianças para ter acesso a esse tipo de conhecimento, que muitas das vezes eles não conseguem devido à situação de vida mesmo onde eles residem, onde eles vivem e a falta de oportunidade também. Então, trabalhando nesse projeto me deixa muito feliz e me deixa muito grato, porque eu fui mudado por um projeto assim e hoje em dia eu faço a diferença na vida dessas crianças trabalhando com a capoeira em projeto social. Eu não escolhi a capoeira, foi ela quem me escolheu. Olhei pra ela, ela sorriu e naquele instante me acolheu. Eu sou movido pela capoeira, eu sou movido pelo berimbau. Ai, 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 eu sou movido pela capoeira, eu sou movido pelo berimbau. Meu nome é Laura, tenho 11 anos de capoeira, sou intermediária no grupo. A capoeira me chamou a atenção porque foi um esporte diferente que eu vi, que envolvia musicalidade, envolvia a dança do nosso grupo, né, da capoeira. A capoeira mudou minha vida, quero me tornar mestre, quem sabe um dia virar professora de educação física também. Hoje, na capoeira, eu estou tendo a experiência de dar aula para 2 núcleos. Hoje eu estou à frente da equipe feminina, a maior equipe feminina da região. Foi Dunga, mão branca, Reinaldo, negão, cobra, mansão, som do berimbau. Ritmo cadenciado, malícia, maldade, Angola e regional. Foi Dunga, voava na tesoura, o mão branca fazia um chute no ar. Cobra mansa no ar, sem mão e vários Xangô no mesmo lugar. Era tempo de samba aí, era tempo de samba, era tempo da roda de rua, de capoeira lá em BH. Sou Marcos Antônio de Santana, mais conhecido na capoeira como Marcos Santana mesmo, não tem nenhum apelido específico no momento. Comecei ali no meu bairro Cruzeiro do Sul, onde conheci a capoeira e vivenciei tudo de maravilhoso que tem nela. Estou nessa caminhada aí, evoluindo cada dia, não só a parte de movimentação, mas também a parte teórica. Pratico e dou aula na CELT e dou aula também na comunidade do Cajuru do Servo, na zona rural, na escola Professor Paulo de Souza, uma escola ali muito bacana que tem na zona rural. E falando um pouco mais dessa zona rural, né, falar do que eu sinto lá, é o brilho no olhar das crianças que tem lá, porque querendo ou não, a gente é o único esporte, vamos dizer assim, sociocultural, que atende a zona rural hoje.
lá na zona rural do Cajuru e na zona rural da Cachoeirinha. Então a gente tem essa diversidade, né, de estar num lugar, estar em outro, e é muito bom estar lá para ver no olhar das crianças o que elas sentem no momento que está praticando a aula, no momento pós a aula, porque lá a gente não é só um professor, não é só um graduado que está ali dando aula, ou ensinando, ou ministrando a aula ali para elas, mas sim um amigo, porque lá eles precisam muito disso, ver no olhar de cada um, o carinho, o respeito, a admiração, o olhar de ver você, né, como graduado, como professor delas, alguém que você pode confiar. Então é isso, uma pessoa que passa por dificuldades dentro de casa, passa por dificuldades na escola, infelizmente a gente sabe muito bem disso, que hoje em dia tem muito bullying, então ela se sente num ambiente seguro, num ambiente que ela não vai ser julgada pelo que ela vive ou pelo que ela é. Então ela chega e se abre com você, fala o que está passando na vida dela. Então é um jeito diferente de dar aula em zona rural, porque é um carinho diferente que você tem de outros alunos. Lógico, todos os alunos nos amam o seu professor, falam com o seu professor, mas a zona rural tem esse carinho diferente. Então eles se sentem abraçados pela Capoeira Tradição, pelo nosso grupo, por quem for lá ministrar a aula para eles. E é muito importante essa diferença que a gente faz na vida das pessoas, né? Olhar para elas com carinho, com atenção. E além de tudo, né? Não adianta você também, igual eu falei, a criança vir, a pessoa vir falar para você tudo que está sentindo e você simplesmente só ouvir e falar, não, tranquilo. Por isso é a nossa diferença. Que a gente vai lá, ouve e dá conselhos, porque foi assim que a gente aprendeu com o nosso mestre. Foi assim que ele nos passou, esse ensinamento que ele tem, toda a sabedoria que ele tem, o jeito de tratar um aluno, uma criança. Então, na zona rural tem isso. Lá as crianças falam, se abrem mais com nós que estamos ministrando a aula, porque se sentem carentes. Então é assim que a gente tem que ser. Ser um pai, uma mãe. Então cada um é um carinho especial, um carinho diferente, né? Mas é uma zona rural que a gente atende aqui, outro que a gente atende ali, que você vê a diferença no olhar, no amor. Para ter um exemplo simples, tem uma aluna nossa que já faz tempo já, né, que eu tô ministrando aula no Cajuru, faz 3 anos já. Então tem uma aluna lá que até perguntou para mim, é uma história até um pouco mais triste, né? Que aí ela perguntou se poderia me chamar de pai. Eu falei, não, tranquilo, pode ficar à vontade. Pois é isso que a gente é. Não apenas professor, não apenas graduado, mas pai e mãe dos nossos alunos. Estamos ali para cuidar, para criar, para ajudar a evoluir a pessoa no caminho do bem. No passado teve muita história, eu não tava lá pra ver. Foi um negro mandingueiro que contou pra mim, eu conto pra você. E era tempo de bambaê, era tempo de bambá, era tempo da roda de rua, de capoeira lá em BH. Era tempo de bambaê, era tempo de bambá, era tempo da roda de rua, de capoeira lá em BH. Meu nome é Matheus Andrade, sou professor de capoeira. Formei professor de capoeira em 2022, treino desde 2010, né? Então já tenho aí 15 anos que eu pratico capoeira. Comecei a capoeira através de uma apresentação que eu tive numa escola municipal. Não conhecia a arte, sabia bem pouquinho, que eu já tinha visto algumas rodas na rua, mas não conhecia verdadeiramente. Foi aí que eu conheci a capoeira e desde então me apaixonei por ela. Fui 20 vezes campeão mineiro, né? Disputei vários campeonatos aí durante a minha trajetória de vida e hoje estou aqui coordenando um trabalho, projeto social, através da prefeitura, né, aqui na quadra do Olaria. Eu estou aqui no bairro praticamente 8 anos. Trabalho também na zona rural, que é a comunidade da Lagoinha, onde estou há praticamente 4 anos. E um detalhe importante da gente lembrar é que na cidade a gente pega os bairros de maior vulnerabilidade e pega essas crianças que estão aí, muitas vezes, na rua, pensando em coisas erradas, e a gente transforma a vida delas. Inclusive, tenho alunos que começaram comigo pequenos e hoje já são formados professores de educação física, tenho alunos que estão formando em pedagogia. Então, isso para o professor é muito importante e muito gratificante. Hoje, aqui no Olaria, nós estamos com cerca de 25 alunos.
E esses alunos são todos matriculados na escola. Para treinar, eles têm que estar matriculados, têm que ter notas boas, respeitar o pai e mãe dentro de casa e, acima de tudo, né, se dedicar na capoeira, que é o principal da nossa arte aqui. Pela capoeira, eu sou movido pelo berimbau, ai, ai, ai. Eu sou movido pela capoeira, eu sou movido pelo berimbau. Ela é minha estrela guia, ela que vem me leva, ela é minha energia, e por isso eu levo ela. Eu sou movido pela capoeira, eu sou movido pelo berimbau, ai, ai, ai. Eu sou movido pela capoeira, eu sou movido pelo berimbau. O intuito era esse, não só ensinar a capoeira, mas também transformar vidas através da capoeira. Então hoje, o grupo de Capoeira Tradição é símbolo disso, no estado ou até no país, com esse trabalho que a gente faz de transformar vidas. Então, como eu estava falando para vocês, não existe hoje no grupo uma pessoa que ficou até o cordão azul, até verde e amarelo e se tornou uma má pessoa na vida. A gente tem a honra de falar isso. A capoeira, em Lavras, antes silenciada pelo racismo estrutural e desencorajada pelas autoridades na época do mestre Décio, tornou-se hoje um poderoso instrumento de transformação de vidas, inclusão e acolhimento social. De prática marginalizada, ela passou a ser reconhecida, oficialmente, como o esporte do município de Lavras, uma conquista histórica. Essa reviravolta só foi possível graças à luta do povo preto e à resistência incansável dos mestres, que há mais de 40 anos abriram caminho com coragem e coração. O que desejamos agora é que novas gerações de mestres surjam para garantir a continuidade da capoeira como herança cultural viva, prática esportiva valorizada e ferramenta de inclusão social. Eu sou jogador, sou capoeira, tradição até morrer. Eu sou jogador, sou jogador, sou capoeira, tradição até morrer. Capoeira! Tradição! Tradição! Salve, mestre Grilo! Valeu! Equipe: Riquelmer Maicon Fernandes Santos, coordenador do projeto. Gisele Furtado, roteirista e coordenadora de produção. Ludmila Campos, gravação e edição. Antônio Natan de Mesquita, apoio administrativo. Alexia Cândido Bernardino, assessoria de comunicação. Agradecimentos. Mestre Rogério, Escola de Capoeira e Lá Vou Eu. Rodrigo Pacheco, secretário de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Lavras. Apoio: Prefeitura Municipal de Lavras.